O homem jamais imaginou que seria oferecido como sacrifício ao dragão divino. Mas depois de ser engolido inteiro, ele não morreu. Pelo contrário, seu sangue se conectou totalmente à barra de HP do dragão. A partir desse momento, toda dor e dano que ele sofresse seriam refletidos 100% no dragão divino. Enquanto o dragão permanecesse vivo, ele podia renascer quantas vezes quisesse. Mas essa ligação fez o dragão, agora em forma humana, viver em agonia constante. Seja tomando banho, seja pescando tranquilo. De repente começava a sangrar pelos 7 orifícios. Para reduzir a dor compartilhada, o dragão divino jogou para Ishin um manual chamado Técnica da Visão do Futuro. Como o nome indica, qualquer golpe que Ishin visse, ele podia pré-lançar imediatamente. O que outros levavam 3 anos para dominar, ele compreendia com apenas um olhar. O poder era ainda mais forte que antes. A verdade é que o homem era o último descendente de um antigo clã de cultivação. Mas, por causa do talento fraco, nunca conseguiu despertar sua raiz espiritual. A namorada com quem namorava há 3 meses já estava cansada dele. Um dia, terminou tudo publicamente diante de toda a empresa. Quando o gerente do departamento, Zanzikian, soube do ocorrido, mudou completamente seu jeito rude e impaciente. Levando algumas latas de refrigerante, foi até o terraço onde Eishin tentava se acalmar. Eishin achou que o gerente fosse apenas um homem duro por fora e gentil por dentro. Mas depois de alguns goles, sentiu a cabeça girar intensamente. No instante seguinte, desabou inconsciente no chão. Quando abriu os olhos novamente, suas mãos estavam presas por correntes de ferro. Não era porque o gerente tivesse algum fetiche estranho. Era porque dentro do corpo de Eishin existia uma antiga raiz espiritual, o sacrifício perfeito para o dragão divino. Como recompensa, o dragão divino concedeu ao gerente uma enorme pílula de refinamento, Nindendan, para cultivo. Com voz grave, o dragão perguntou: "Humano, tem alguma última palavra antes de morrer?" Eishin apenas soltou um suspiro e disse: "Seu hálito tá horrível. Que tal escovar os dentes antes de me comer?" Enfurecido, o dragão divino mordeu de uma vez, e, para castigá-lo, começou a mastigar bem devagar. A dor extrema distorceu o rosto de Eishin, seu corpo tremendo de agonia. Mas no limite entre a vida e a morte, seu instinto de sobrevivência despertou a antiga linhagem em seu sangue. Instintivamente, ele ativou a técnica proibida Maldição da Vida e da Morte, Shensi Tonzou, um feitiço duplo que liga 2 corpos. O lançador torna-se o hospedeiro da vida, e o inimigo o hospedeiro da morte. Todo dano sofrido pelo hospedeiro da vida é refletido 100% no hospedeiro da morte, e, enquanto o da morte não morrer, o da vida nunca deixará de reviver. A segunda arte proibida chamava-se Duplo Esquecimento, Dual Oblivion. Uma vez ativada, tanto o hospedeiro da vida quanto o da morte morreriam juntos, sem chance de reviver, a menos que uma feitiçaria imortal de nível supremo interviesse. Depois de ler todas as informações sobre a maldição, Eishin foi imediatamente teleportado de volta para a sala de aula. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, um pé enorme caiu com um pá sobre sua carteira. O valentão da escola, Zanzibai, olhou de cima e ameaçou: "Toda semana, você vai me entregar seus recursos. Se não fizer isso, vou te pendurar no poste para todo mundo ver." Em seguida, zombou: "Quer ver como se desce escadas na velocidade da luz?" Mas Eishin não era de engolir desaforo. Com um golpe preciso de cotovelo no calcanhar de Zanzibai, mandou o cara voando do 6º andar. A cabeça dele atingiu o chão com um estrondo, abrindo uma cratera. Os outros alunos só suspiraram. Se Zanzibai tivesse morrido, a classificação da turma teria subido uma posição. Mas infelizmente, Zanzibai cultivava a técnica do corpo de aço forjado, Steel Forged Body Technique, e aquela altura não era suficiente para machucá-lo. Pouco tempo depois, Zanzibai saiu do buraco e gritou para o andar de cima: "Depois da aula, não fuja. Vou quebrar suas pernas." O colega de cabelo verde sussurrou para Eishin correr assim que o sinal tocasse. Zanzibai era o valentão mais temido da escola, vinha de família rica e influente.
O último que ousou enfrentá-lo já tinha grama de 2 metros crescendo no túmulo. Após a aula, o valentão e 2 capangas se esconderam num beco, prontos para emboscar Eixin. Mas Eixin não sentiu medo algum, foi direto confrontá-los. Seu olhar calmo e firme não mostrava nem um pingo de medo. Pela primeira vez, Zanzibai ficou nervoso. Será que tinha esbarrado num daqueles mestres disfarçados de fracotes? Um bando de covardes, 5 caras e nenhum aparece no portão da escola? Fiz toda essa viagem à toa. Vai, bate em mim! Provocou Eixin. Provocado, o homem de cabelos longos avançou e desferiu um chute. O golpe que deveria ser mortal somente lançou Eixin ao chão. O homem de cabelos longos zombou ao se aproximar. Você é um inútil, pra que tá bancando valentão? Esse foi um chute de nível 5 de refinamento corporal. Seus órgãos estão rasgados, você não tem muito tempo. Eixin deu de ombros, impassível, sem força no golpe e ainda quer bancar o malandro? O homem de cabelos longos perdeu a calma. Vai fingir até o fim? Vou estourar sua cabeça agora! Ele levantou a perna para um pisão brutal. Mas com um estalo horrível, o chute pesado não acertou. O capanga careca olhou para cima, uma perna decepada passou voando, e um suor frio escorreu pelo seu rosto enquanto ele ficava paralisado. O homem de cabelos longos soltou um grito agonizante, perdeu o equilíbrio e caiu rolando no chão. Num piscar de olhos, uma garota de cabelos brancos e olhos vermelhos apareceu diante de Eixin. O careca reagiu na hora, pegando seu artefato amaldiçoado e lançando um golpe mortal direto na cabeça dela. A onda de choque foi tão forte que quase derrubou os prédios próximos. Quando a fumaça se dissipou, a cena diante deles fez os dois ficarem de boca aberta. A garota não se moveu nem 1 milímetro, recebeu o ataque de frente. E não apenas saiu ilesa, como também criou instantaneamente um campo de barreira, protegendo todas as construções ao redor. Zanzibai percebeu de imediato, aquela garota não era humana. Ele gritou para o careca fugir o quanto antes. Mas antes que terminasse a frase, o homem explodiu no mesmo lugar. Apavorado, Zanzibai caiu no chão. Queria correr, mas as pernas simplesmente não obedeciam. A verdade é que aquela garota de cabelos brancos e olhos vermelhos era o próprio dragão divino. Ela estava tranquila no Palácio Celestial, tomando chá e jogando xadrez. Até que, do nada, seu corpo começou a sangrar descontroladamente. Ao usar seu sentido divino, descobriu um selo da morte gravado em sua mão, uma maldição tão poderosa que nem seus poderes divinos conseguiam desfazer. Sem outra escolha, ela desceu ao mundo humano para encontrar Eixin pessoalmente. Mas Eixin apenas deu de ombros e disse que realmente não sabia como quebrar a maldição. A garota dragão ficou furiosa, agarrou Eixin e começou a esmagá-lo contra o chão repetidas vezes. 2 minutos e meio depois, a garota dragão cuspiu sangue. Como o dano era compartilhado, quanto mais batia nele, mais se machucava. Percebendo que aquilo não levaria a nada, decidiu voltar ao Palácio Celestial e estudar uma forma de desfazer o selo. Mas Eixin a impediu. Da última vez você me comeu inteira, pedir uma compensação não é demais, né? A garota dragão respondeu friamente, e se eu não quiser dar? Eixin sorriu de forma sinistra, então vou mergulhar num tanque de ácido sulfúrico e ficar renascendo até você sangrar comigo. Para evitar a loucura dele, a garota dragão acabou lhe entregando outro manual da técnica da visão do futuro. Treiná-la não o tornaria um imortal, mas ao menos garantiria boas notas e uma vida confortável. Enquanto isso, Zanzibai ainda tremia no canto, com a testa encostada na parede, sem ousar respirar. Para a garota dragão, aquele inseto insignificante não valia o esforço. Com um gesto, apagou todas as lembranças que ele tinha daquele dia. Quando Eixin recobrou a consciência, já era a manhã seguinte. O instrutor de refinamento corporal explicava as regras do teste de poder de penetração. Na pista, surgiriam mais de 10 paredes de concreto reforçado com 1 metro de espessura. Tanto praticantes de ki quanto de corpo precisavam atravessar pelo menos uma para passar, os últimos colocados seriam expulsos. O primeiro a fazer o teste foi o valentão da escola, Zanzibai. Empunhando uma lança, ele a lançou com força brutal. Dengue!
Dengue! Dengue! A lança atravessou 5 paredes de concreto em sequência. Esse resultado já o colocava entre os melhores do curso de corpo. Afinal, a maioria dos alunos da academia mal conseguia romper 3. Por coincidência, o próximo a testar era Eixin. O professor já nem escondia o desprezo, se ele falhasse, seria expulso na hora. Mas Eixin não demonstrou nervosismo. Aqueles ali eram apenas praticantes comuns de corpo e ki. Ele era um cultivador. Então, ativou ali mesmo a técnica pré-lançada, Trovão da Palma Negra do Submundo, Darknether Palm Thunder. Ao vê-lo subir de mãos vazias, o professor zombou: de mãos limpas? Vai moldar o dardo no ar? Ou é um gênio que cria coisas do nada? Risadas ecoaram pelo campo. Eixin levantou a mão e condensou uma esfera de relâmpago vermelho escuro na palma. No instante seguinte, lançou-a com força. Bum! 15 paredes reforçadas foram atravessadas em menos de um segundo. O instrutor de corpo ficou paralisado, boquiaberto. O mais impressionante é que o relâmpago não parou. Continuou avançando até colidir com a barreira de proteção do campo de testes, e só então se dissipou em fagulhas escarlates. O instrutor finalmente suspirou aliviado. Ainda bem que as paredes reforçadas diminuíram o poder do Trovão da Palma Negra do Submundo, Darknether Palm Thunder. Se tivesse passado da barreira, seria uma tragédia. Mesmo assim, o resultado de Eixin quebrou todos os recordes da escola. Todos começaram a cochichar, alguns diziam que ele era um gênio nascido uma vez por geração, outros que devia ser parente de algum grande clã. Mas assim que a aula acabou, Eixin saiu correndo para casa. Afinal, aquela técnica pré-lançada tinha um efeito colateral terrível. Se ele não completasse o treinamento dentro do tempo limite, perderia cultivo e até poderia enfraquecer o selo de linhagem. Ele já tinha comprado o manual do Trovão da Palma Negra do Submundo, mas agora simplesmente não o encontrava. Sem alternativa, gastou mais 200 mil para comprar a versão digital. Em seguida, foi até a montanha atrás de casa e começou o treinamento intenso. Após 6 horas seguidas de prática, finalmente recuperou todo o progresso de cultivo faltante, faltando 30 segundos. Quando Eixin sorriu, satisfeito. Seu coração deu um tum, e parou de bater. No fim, ele simplesmente treinou demais, e acabou morrendo de exaustão. Felizmente, Eixin podia reviver infinitamente. Quem realmente sofria era o Rei Dragão, lá nos céus. Mal tinha terminado o banho e já começou a sangrar de novo do nada. Na manhã seguinte, começou a segunda rodada de exames. Desta vez, o teste era de força e resistência de palma, basicamente, um duelo de tapas, quem caísse primeiro perdia. E por azar, essa era a especialidade de Zanzibai. Sua técnica do corpo de aço forjado era famosa por ser invencível entre os colegas. Até mesmo Zhao Yikai, o aluno com a palma mais forte da turma, não conseguiu derrubá-lo usando toda a força da palma quebradora de aço. Pelo contrário, Zhao Yikai acabou desmaiando com um único tapa de Zanzibai. Nesse mundo, as técnicas de cultivo se dividiam em 2 categorias: técnicas de código aberto e técnicas patenteadas. A palma quebradora de aço de Zhao Yikai era aberta, qualquer um podia aprender. Já a técnica do corpo de aço forjado de Zanzibai era uma arte patenteada. Pessoas comuns precisavam solicitar autorização ao Departamento de Patentes de Cultivo. Quem praticasse sem licença podia ser punido, ou até ter a família inteira exterminada. Logo chegou a vez de Eixin subir ao palco. Mas ele disse calmamente, sem rodadas: "Vamos direto pro tapa." Então pré-lançou a palma quebradora de aço. Confiante, Zanzibai tentou revidar, mas Eixin mudou de técnica no último instante. No segundo seguinte, Zanzibai voou com um único tapa e ficou encravado na parede. Nem mesmo os magos de reparo conseguiram tirá-lo de lá. Os espectadores ficaram paralisados, boquiabertos. O instrutor de corpo ficou paralisado, de olhos arregalados. Logo percebeu o que tinha acontecido. Eixin havia combinado a técnica do corpo de aço forjado com a palma quebradora de aço. E isso era uma loucura.
A técnica da família Zan não era apenas uma arte patenteada com alto nível de dificuldade. Quem a copiasse sem permissão podia ter toda a linhagem exterminada. Será que esse garoto não tem medo da morte? Pensando nisso, o professor imediatamente mudou de atitude. Com um sorriso bajulador, perguntou com respeito: "Posso saber quem é o seu mestre?" Eixin se inclinou até o ouvido dele e sussurrou 3 palavras: "Rei Dragão." Enquanto isso, em outro lugar, Zhang Ziqian, o irmão mais velho de Zhang Zibai, observava atentamente a foto de Eixin. Murmurou para si mesmo: "Então o pirralho ainda está vivo? Será que o terrível Rei Dragão o poupou?" Ao descobrir que o próximo exame seria de criação e análise de venenos, um plano maligno começou a tomar forma em sua mente. Sem saber de nada, Eixin estava em um ferro velho, batendo alegremente em carros velhos. Treinando a técnica e ainda ganhando dinheiro com isso, vida boa demais. Mas, para completar o progresso da técnica, ele ainda precisava apanhar mais 20 vezes. Nesse momento, um assassino se aproximou e disse friamente: "Você é o Eixin, certo? O jovem mestre Zan me mandou te dar uma lição." Eixin abriu um sorrisão. "Maravilha! Anda logo, me acerta, eu estava justamente precisando disso para terminar o treino." Ao ver que Eixin, recém-chegado ao reino de indução espiritual, não mostrava medo algum diante de si, um cultivador de 9ª camada, o assassino sentiu uma gota de suor frio escorrer pela testa. Testando o oponente, desferiu um soco casual. Eixin foi arremessado 2,5 metros para trás. "Então é só um frangote, não aguenta nenhum golpe", zombou o assassino. Em seguida, lançou uma sequência rápida de golpes. Mas, por mais que o atacasse, o sorriso perturbador de Eixin continuava estampado no rosto. Desconfiado, o assassino ativou sua técnica suprema, 3 golpes fatais em 1 segundo. Achou que assim o terminaria de vez. Mas, no instante seguinte, Eixin ressurgiu com a vida cheia, de pé como se nada tivesse acontecido. As pupilas do assassino se dilataram. Nem mesmo um curandeiro de elite do reino de indução espiritual teria uma recuperação tão rápida. Ele tentou dar o golpe final. Sem perceber que esse último ataque completou o cultivo da técnica do corpo de aço forjado de Eixin. Com o treino concluído, Eixin contra-atacou, primeiro fingindo um trovão da palma. Aproveitando-se da distração do assassino, combinou o poder da palma quebradora de aço com o da técnica do corpo de aço forjado. E acertou um golpe direto no abdômen dele. O assassino voou longe, quebrando 3 árvores antes de finalmente parar. Suas veias internas estavam quase todas rompidas, ele só pôde canalizar o Qi para tentar se curar. De repente, o rosto do assassino começou a brilhar em vermelho. Ao olhar para baixo, ele percebeu que o trovão da palma ainda estava em sua mão. Por mais que tentasse se livrar, não conseguia. 1 segundo depois, bum! A explosão o engoliu por completo. No chão, sobrou apenas um par de óculos escuros. Eixin os pegou e vestiu, descobrindo que era um artefato espiritual que aumentava a visão dinâmica, ideal para enxergar movimentos em alta velocidade. Na manhã seguinte, começou a 3ª rodada de provas: alquimia, criação e análise de venenos. O teste exigia que cada aluno identificasse substâncias venenosas e não venenosas. Em cada mesa havia várias amostras, o aluno precisava comer todas as que fossem seguras e apontar qual era a tóxica antes que o tempo acabasse. Quem ainda soubesse o nome do veneno ganhava pontos extras. Zanzibar riu com desprezo, já tinha mandado alguém colocar veneno de verdade em todas as amostras de Eixin. Ou seja, não importava o que ele escolhesse, iria morrer de qualquer jeito. Mas Eixin, que não tinha medo da morte, simplesmente comeu todas de uma vez. Como esperado, caiu morto no chão. A professora fiscal ficou desesperada, o veneno da prova era tratado para ser inofensivo. Mesmo comendo tudo, o máximo seria desmaiar. Enquanto ela tentava entender quem havia adulterado as amostras, Eixin ressurgiu com a vida cheia. E ainda recitou o nome de cada veneno garantindo nota máxima na prova.
O valentão começou a suar frio. Ele chegou a contratar um mestre em acupuntura e venenos para garantir a morte. Agora não entendia como Eixin havia sobrevivido. Após a prova, Eixin correu até a biblioteca. Comprou o Guia do Reino da Condensação, preparando-se para avançar ao Reino da Condensação. O livro dizia: para atacar a condensação é necessário alcançar o 10º nível em Ki ou em refinamento corporal. No processo de rompimento, o Ki interno pode se descontrolar e devastar o corpo, é preciso muitas pílulas de condensação como suporte. Para obter as pílulas, Eixin invadiu a mansão Zan, aproveitando para enterrar velhas e novas dívidas. Primeiro, silenciosamente, eliminou todos os guardas do andar superior. Depois subiu ao telhado, achou o ponto certo e disparou um trovão da palma negra do submundo, abrindo 2 lajes. Caiu empunhando uma lâmina, cravando a faca no ombro de Zanzibai. Pena que errou o ponto fatal, dando a Zanzibai a chance de contra-atacar. Rangendo os dentes, Zan desferiu uma palma com toda a dor. O golpe, porém, o lançou para trás. Foi Zan quem voou primeiro. De repente, 5 agulhas prateadas uniram pelo ar. PSSH, 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 PSSH. Eixin girou e, com a lâmina, rebateu-as com facilidade. Um guarda-costas da família Zan apareceu, sacando uma arma oculta idêntica à usada pelo culto de Wu-Yun, o Lótus Dourado. Ao apertar o polegar na base do Lótus, uma agulha envenenada foi disparada. Eixin desviou o golpe vital, mas a ponta da agulha ainda cortou sua face. O guarda recuou um passo, abrindo distância, e zombou. Então você é o aluno que por sorte não morreu com meu veneno? Desta vez usei a fórmula ancestral, a toxicidade não tem comparação. Vai cair morto, garoto. Eixin apenas lançou um olhar frio e cheio de desprezo para o guarda. Num piscar de olhos, seu corpo brilhou e ele avançou direto em direção a Zanzibai. Estava prestes a acertar o golpe fatal, quando o guarda explodiu em ação, disparando dezenas de agulhas prateadas que formaram uma cortina mortal, bloqueando Eixin no meio do ataque. Aproveitando a brecha, Zanzibai fugiu em pânico. O guarda não hesitou, ativou uma técnica secreta. As agulhas cravadas nas paredes começaram a liberar uma névoa venenosa densa, envolvendo Eixin em segundos. Pouco depois, ele caiu no chão, aparentemente morto. Achou que era imune a venenos? No fim, não aguentou minha técnica assassina. Zombou o guarda. Mas antes que terminasse de rir, um pequeno boneco de barro no chão se rachou. Eixin ressurgiu com a vida cheia e, aproveitando a distração, desferiu um golpe certeiro com a lâmina. O guarda foi atravessado no peito, olhos arregalados, não podia acreditar que, sendo um mestre do reino da condensação, havia morrido nas mãos de um simples cultivador do reino de indução espiritual. A verdade era que o rei dragão, cansado de ver o corpo coberto de sangue toda vez que Eixin se machucava, havia moldado alguns bonecos de barro para desviar parte do dano. Enquanto isso, Zanzibai já corria desesperado pela rodovia. Tentava parar um carro, ligar pedindo socorro e reunir todos os assassinos para se vingar de Eixin. Mas, no instante seguinte, uma palma do trovão apareceu bem diante dele. Bum! A explosão ecoou pelo vale. Zanzibai foi lançado para fora da estrada, despencando do penhasco. Eixin saltou logo atrás. Espera! Eu sou o terceiro jovem mestre da família Zan. Podemos negociar. Antes que terminasse, a lâmina de Eixin atravessou sua garganta. Em segundos, o corpo foi cremado pelo fogo espiritual. Embora Eixin tivesse apagado todas as provas, era certo que a família Zan o culparia, o confronto era inevitável. Ainda assim, a vingança valeu a pena. Entre os espólios da mansão Zan, ele encontrou 3 preciosas pílulas de condensação. De repente, um sistema de venda apareceu sobre a cabeça dele. Desde que aprendeu a arte imperial, essas janelinhas começaram a surgir constantemente à sua frente. Eixin clicou, um grande disco giratório apareceu, e ele selecionou a aba de artefatos em vender. Num piscar de olhos, todo o equipamento lixo que carregava foi vendido. R$ 178 foi creditado em sua conta.
Em seguida, Eixin usou o dinheiro para se equipar por completo. O mais especial foi uma lâmina de qualidade superior chamada Fervor de Sangue. Quanto mais vida perdida, mais forte seu ataque. No fim, gastou 000, restando apenas. Eixin chorou de raiva e riu. Puta que pariu, só essa espada custa 600 mil. O Rei Dragão sorriu. Você teve a ousadia de me lançar um selo de sangue. Acha que eu deixaria você viver? Nesse momento, uma pequena fera chamada Eidime aproximou-se do Rei Dragão, informando que havia descoberto uma pista sobre como quebrar a maldição de sangue do humano. Segundo a investigação, o sangue ancestral de Eixin só permitia lançar maldições em bestas demoníacas de baixo nível. O Rei Dragão franziu o senho. Então como ele conseguiu me amaldiçoar? Eu sou um deus, o Rei Dragão. Acontece que, quando um deus desce ao mundo mortal, seu poder é suprimido por um antigo decreto imperial. Somado ao forte instinto de sobrevivência de Eixin, isso criou o acaso perfeito para a maldição funcionar. No entanto, como o nível de Eixin era muito baixo, ele só conseguiu vincular uma pequena fração da barra de vida total do Rei Dragão. Quando essa parte se esgotasse, ele morreria do mesmo jeito. Eidime então traçou um círculo mágico no ar com a pata. Assim que o Rei Dragão entrou no centro, um fio carmesim surgiu do peito dele. A outra ponta estava conectada diretamente a Eixin. Era a forma material da ligação da maldição de sangue. O Rei Dragão ergueu a mão para cortá-la. Quando uma batida soou à porta, Majestade, o Chanceler Celestial pede sua presença. Normalmente, as mensagens no Reino Celestial são enviadas por talismãs de mensagem, mas dessa vez um mensageiro espiritual veio pessoalmente, sinal de que algo sério estava por vir. Momentos depois, o Rei Dragão chegou ao Palácio Celestial. À sua frente erguia-se o majestoso trono dourado do Imperador. O Chanceler Celestial saiu calmamente do salão lateral. Ele informou que a promoção dela divindade superior havia sido negada. Furiosa, ela gritou: eu abandonei meu território e meus seguidores para servir ao Palácio Celestial. O acordo dizia 100 anos de lealdade, e eu ascenderia. O chanceler respondeu friamente: os tempos mudaram. Hoje, há centenas de imortais buscando ascensão. Se eu aceitasse uma promessa de 100 anos atrás, todos se revoltariam. O Rei Dragão não respondeu, simplesmente lançou-se como um meteoro contra uma montanha próxima. Um estrondo ecoou, a montanha se desfez em pó. Eidime correu até ela. Majestade! Está bem? O Rei Dragão respirou fundo. Bem melhor. Agora, é hora de acertar contas com aquele garoto. Enquanto isso, Eixin, totalmente alheio, seguia treinando. Depois de aquecer, ele ativou a pré-carga do Reino da Condensação. Um vórtice carmesim subiu aos céus. Quando a fumaça se dissipou, Eixin havia concluído a pré-carga do Reino da Condensação, e seu corpo pulsava com poder renovado. Depois de cumprir todas as condições do Reino da Condensação, Eixin completou o avanço com facilidade. Mas logo em seguida, o sistema emitiu uma nova missão limitada: conclua as ruínas secretas sob o efeito da maldição do colapso de sangue, ou perderá 30% da sua cultivação. Um círculo mágico brilhou sob seus pés. Num instante, ele foi teleportado direto para uma armadilha dentro das ruínas secretas. Ao cair, percebeu que o chão abaixo estava coberto de espinhos afiados. Felizmente, suas botas espirituais tinham uma aderência absurda, com um impulso de mana, grudaram na parede como ventosas. Ele sacou sua lâmina curta, desviando das flechas e lâminas ocultas que vinham de todas as direções. Saltou de parede em parede, movendo-se como um felino. Quando finalmente escapou da última armadilha, ergueu o olhar e viu um enorme golem de pedra bloqueando o caminho. Eixin tentou passar rapidamente, mas o sangue começou a jorrar, a maldição do colapso de sangue havia sido ativada. O golem aproveitou a fraqueza e desceu um martelo colossal sobre ele. Mas algo inesperado aconteceu. Uma gigantesca mão de pedra surgiu diante dele, bloqueando completamente o ataque. A verdade era que Eixin havia conseguido pré-carregar a arte do titereiro, ganhando o poder de controlar pedras.
Com a perda intensa de sangue, seu ataque ficou ainda mais forte. Um único golpe foi o suficiente para destruir o golem de pedra diante dele. Em seguida, ele invocou uma rocha gigante. Com um estalo de dedo, abriu um túnel atravessando a parede de pedra. Enquanto isso, nas profundezas da caverna, Zanziqian havia capturado outro funcionário, planejando sacrificá-lo a um deus em troca de uma nova pílula de condensação. O homem chorava: chefe, eu ganho só 3.000 por mês. Agora quer minha vida também? Isso não estava no contrato. Zanziqian riu friamente e mostrou o contrato de trabalho. A empresa não tem nada a ver com você, é terceirizado, lembra? Dito isso, ergueu a mão para matá-lo e iniciar o sacrifício. De repente, um estrondo ecoou, o portão de pedra explodiu. Eixin surgiu entre a fumaça. Ora, se não é o meu gerente favorito. Continua assim e logo a empresa vai ter só um funcionário, você. Zanziqian ficou paralisado, não esperava que Eixin conseguisse encontrá-lo ali. Ao descobrir que seu irmão fora morto por ele. Não sentiu tristeza, apenas um brilho ganancioso nos olhos. Afinal, se matasse Eixin, as pílulas de condensação do irmão seriam dele. Pensando nisso, lançou-se para um golpe de palma. Mas o poder de Eixin já havia aumentado muito. Com um único golpe, ele destruiu o braço de Zanziqian, arremessando-o longe pela caverna. O corpo de Zanziqian caiu com força diante do altar de sacrifício. O sangue que escorria do braço foi imediatamente absorvido pela aura demoníaca que permeava a caverna. Em seguida, o cadáver começou a ser arrastado para o fundo do túnel por uma força invisível. Um arrepio percorreu Eixin, algo terrível estava despertando. Ele correu para salvar o funcionário apavorado, invocando uma mão de titereiro para levá-lo para fora do local. No instante seguinte, o ar esfriou, uma mulher de cabelos brancos, usando elmo e empunhando uma longa espada, surgiu das sombras. Eixin tentou usar sua percepção espiritual para avaliar o poder dela. Mas foi imediatamente atingido por uma força de retorno, uma dor aguda cegou quase um dos olhos. Ficou claro que aquela oponente era extremamente perigosa. Com um leve toque do pé, a mulher desapareceu num borrão. Num piscar de olhos, apareceu diante de Eixin. Um simples golpe de espada foi suficiente para forçá-lo a ajoelhar, lutando para não cair. Ao ver que Eixin ainda se mantinha de pé, a mulher de cabelos brancos bufou e lançou outro chute. Mesmo em posição defensiva. O golpe o arremessou contra a parede, espalhando fragmentos de pedra. Mas ela não parou por aí. Com as duas mãos na espada, concentrou energia, a lâmina brilhou com uma luz cortante. Eixin ficou atento, cada músculo tenso, acompanhando cada movimento dela. Mesmo assim, no instante seguinte, um golpe o atingiu, rápido demais para ser visto a olho nu. Ao mesmo tempo, no reino celestial, os 6 bonecos de barro do Rei Dragão explodiram de uma só vez. O Rei Dragão arregalou os olhos. Esse garoto vai morrer. Eixin caiu no chão, o sangue escorrendo. A espadachim ergueu a lâmina para dar o golpe final. Mas Eixin bloqueou com sua espada. Invocou uma mão de pedra titereira para atacar pelas costas. A mulher reagiu num salto mortal para trás, desviando. Antes que pudesse se recompor, Eixin já avançava novamente. Seu HP estava no limite. Mas esse modo de sangue crítico multiplicou seu poder, permitindo-lhe enfrentar a oponente de igual para igual. Eixin finalmente entendeu por que não conseguirá se defender antes. O golpe dela atingia primeiro e só depois completava o feitiço. No meio do caos, ele lançou um trovão da palma. A explosão lançou a mulher para longe. Ela ficou pendurada de cabeça para baixo no teto, acumulando energia outra vez. Eixin reconheceu na hora aquela mesma técnica. Sem hesitar, fez sua própria pré-carga e dominou a nova habilidade, Aniquilação do Julgamento Celestial. No instante seguinte, os dois se transformaram em feixes de luz, colidindo no ar. Quando a fumaça se dissipou, a mulher estava ferida no chão, enquanto Eixin permanecia ileso. Eixin já havia previsto a pré-carga dela. Sabia que ela completaria o feitiço e cortaria seu pescoço, então pré-carregou uma defesa para o pescoço, bloqueando o golpe mortal no instante certo.
ainda conseguiu contra-atacar com um corte rápido. Ao perceber o truque, a mulher ficou furiosa. Um círculo mágico brilhou sobre sua cabeça. Ao mesmo tempo, o sistema exibiu uma mensagem: complete imediatamente os selos da pré-carga ou sofrerá retaliação divina. Ambos começaram a formar os selos ao mesmo tempo. Mas, no passo final, as mãos da mulher não se fecharam. Ao olhar para baixo, viu-se presa por duas enormes mãos de pedra. Eixin aproveitou o momento e completou a técnica. Quando a retaliação divina estava prestes a cair, ela se libertou com um último impulso. Mas já era tarde demais. O castigo celestial a atingiu em cheio. Quando a fumaça se dissipou, a mulher estava caída de bruços, sem forças para lutar. Perdi, faça o que quiser. Sem dizer uma palavra, Eixin desferiu o golpe final. Porém, em vez de morrer, as feridas dela se curaram na hora. Aviso do sistema: maldição de sangue gravada em Long Yin. Todo dano sofrido por Long Yin será transferido para o Rei Dragão. Agora estamos na mesma barra de HP, vamos ascender juntos. Com a missão concluída, Eixin voltou para a escola. Ao virar, Eixin viu uma garota de cabelo vermelho olhando fixamente para ele. Desculpa, a gente se conhece? Perguntou, confuso. A garota se curvou e disse com um sorriso: esqueceu? Lutamos juntos há poucos dias. Estamos presos na mesma barra de HP, lembra? Eixin então percebeu, era Long Yin, só que com um novo visual. Mas como você conseguiu se matricular e cair justo na minha turma? 2 dias antes, Long Yin simplesmente subornou o diretor com barras de ouro e virou aluna transferida. Nesse momento, o professor pigarreou pedindo silêncio. O professor principal, Velho Tão, anunciou: turma, os testes menores acabaram. Hoje começa o exame de combate simulado. Para a maioria de vocês, será a primeira batalha real. Depois de anos de treino e estudo, é hora de mostrar resultados. Todos os alunos, reúnam-se no campo de prova. Logo, todas as turmas estavam reunidas. Cada uma tinha sua própria área de combate, protegida por barreiras para evitar interferência entre os alunos. Cada participante enfrentaria o mesmo monstro. Quem o derrotasse em até 5 minutos tiraria nota máxima. Se o tempo acabasse, a pontuação dependeria do dano causado. Caso ocorresse algum incidente, o instrutor Zou no centro da arena interviria. O exame começa agora. Quando ouvirem o nome de vocês, entrem na arena. Terceiro ano, Turma 1, Lao Jia Kang. Turma 1, Guogu Fanlian. Turma 2, Tang Long. Turma 4, Lonza Kianako. Entrem na arena. Eixin franziu a testa. Como assim tem gente do clã Inzon aqui? Mu Xiao respondeu: missão do Departamento de Educação Espiritual. É parte do Tratado de Paz com os grandes clãs. Quase toda escola de cultivo precisa aceitar alguns alunos de intercâmbio do clã Inzon. Achei que só escolas normais faziam intercâmbio. Nem cultivadores escapam dessa moda, hein? De repente, Lonza Kianako na arena percebeu algo estranho. Ela virou-se bruscamente para o alto, olhando direto para Eixin. Nada mal, boa intuição, murmurou ele. Long Yin gritou furiosa: ousa encarar meu mestre? O meu subordinado só eu posso encarar. Mu Xiao suspirou: mano, vocês dois têm uma relação que ninguém entende. Velho Tão berrou: exame começando. Invoquem o monstro da prova. O chão se abriu, formando um redemoinho negro. Um homem de cabelo em forma de cogumelo emergiu lentamente. Velho Tão se assustou. Esse não é o Lorde Demônio Yungai, aquele que foi selado pelo grande clã. Usar ele como monstro dissimulado é demais. O demônio zombou, sempre tão nervosinho, não é à toa que ainda é só professor de educação física. Se o corpo original aparecesse aqui, mesmo selado, todo mundo presente morreria. Mas o monstro da prova foi criado por esporos do Lorde Demônio, ainda é nível reino da condensação, porém mais fraco que o fiscal, e a arena está cercada por pedras de contenção. Fiquem tranquilos. Nesse momento, um Amumu lançou um talismã contra o Lorde Nuvem.
O demônio desviou com facilidade. Ao término do tempo, ele não causou dano efetivo. Pontuação: 0. O próximo tentou atacar com um bloco de pedra. Um segundo depois, foi arremessado pelo Lorde Nuvem. O dano até alcançou a cota, mas o aluno saiu da arena sem permissão, reprovado. Zhang Shuaiven, 61. Wu Liu Van, reprovado. Qian Jianglin, 68. Que história é essa? O simulado deste ano tá pesado demais, ninguém bateu 70, quase ninguém passou. Que professor sádico colocou essa prova? Puxem ele aqui. Mu Xiao comemorou, maravilha. Se todo mundo for mal, eu não passo vergonha sozinho. Ha 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 ha. O professor de educação física gritou com o diretor Tão. Ah, qual é, velho Tão? Essa prova tá absurda. Vai acabar com a moral dos alunos. Diretor Tão bufou. Se nem isso aguentam, então é a pior turma que já treinei. Nesse momento, o movimento de Lonzaki Hanako chamou sua atenção. A velocidade dessa aluna é insana. Mas, ela tá indo para fora da barreira? Vai desistir da prova? Num salto ágil, Hanako subiu aos céus. No segundo seguinte, desembainhou a espada num só golpe. Com esse corte, o Lorde Demônio Yungai foi partido em 4 pedaços. O professor de educação física ficou boquiaberto. Ela derrotou o chefe da prova com um único golpe. Caramba, o pessoal mal conseguiu passar e ela tirou nota máxima? Que monstro é esse, intercambista do clã Inzon, primeira colocada da turma 4? Ryuzaki Kaku sorriu com arrogância. HMPH, isso foi só o aquecimento. Preparei uma quest bônus para vocês, espero que consigam lidar. Logo o alto-falante anunciou. Próximo. Terceiro ano, turma 1, Lai Junhuao. Mu Xiao se espantou. Nossa, esse Lai Junhuao é o primeiro da turma. Ele vai tirar nota máxima também. Hã? Mano, o que você tá gesticulando aí? Eixin pensou, ele não consegue ver minha roleta do sistema mesmo. E respondeu, nada, tô só espantando o mosquito. Quem liga pra quem é o primeiro? O que eu quero saber é qual artefato posso pré-invocar. As garotas nas arquibancadas gritavam, ah! É o jovem mestre Lai. Força, Lai. Lindo demais. Nosso número 1 para sempre. Lai Junhuao ficou de pé no centro da arena, confiante. Derrubar o chefe da prova num golpe? Pois eu vou mostrar que até entre os primeiros existe diferença. No instante seguinte, o Lorde Demônio Yungai reapareceu com a barra de HP cheia. Interessante, achou que mudar o tipo de questão ia me impedir de te derrotar num golpe? Lai Junhuao atacou sem hesitar. O Lorde Demônio Yungai ficou parado, recebendo o golpe direto. Bum! O demônio foi lançado a centenas de metros. Mu Xiao gritou, impossível! Um aluno do ensino espiritual médio consegue gerar esse poder. Diretor Tão explicou, ele gravou um círculo de runas no braço para aumentar a força dos socos. Esse garoto tem vaga garantida em Qingdai. Mas por que não é do meu grupo? Lai Junhuao berrou, esse é o meu soco da aprovação. Provei que até entre os primeiros há diferença. Mas seu sorriso congelou. O Lorde Demônio Yungai continuava de pé, ileso. Como assim ainda tá de pé? Errei o giro do quadril? Faltou força? Então toma mais um. O professor de educação física gritou, sai daí, agora. Mas já era tarde, Lai Junhuao já havia lançado o golpe. No primeiro segundo, o ataque foi desviado. No seguinte, ele levou um soco que o arremessou longe. O professor correu e o segurou antes que caísse. Tentei dissipar o impacto, mas ele sofreu danos internos. Essa questão da prova tá fora do nível. Alô? Departamento de Educação. Temos um monstro de teste fora de escala. Mandem reforços, o instrutor de nível mais alto que tiverem. Enquanto o professor de educação física ainda falava ao telefone pedindo reforços, o Lorde Demônio Yungai avançou em alta velocidade na direção deles.
Monstro maldito! Acha que o fiscal aqui é enfeite? Mas, de repente, várias larvas explosivas saíram voando das costas do demônio preso. As criaturas foram direto contra o professor. Um estrondo ensurdecedor ecoou por toda a arena. Lunzaki Hanako sacou a espada, pronta para agir. Mas Ryuzaki Kaku a impediu no mesmo instante. Tá maluca? Essa quest bônus foi feita para abrir teu caminho. Se aquele chefe fora de nível acidentalmente eliminar os melhores alunos, a vaga garantida para a Universidade Espiritual Kingei vai ser sua. Hanako não precisa de truques imundos para conquistar uma vaga. Eu mesma vou rasgar essa prova suja. Assim que terminou de falar, uma dor terrível tomou conta do corpo dela. Ryuzaki Kaku ativou o selo da alma, prendendo-a. Ainda bem que a coleira tá na minha mão. Caso contrário, o plano do papai teria ido pro lixo. Ela nunca herdou a frieza da nossa família Ryuzaki. No fundo, ainda tem o maldito defeito do sangue dela, gentileza e retidão. Pai, por que gastar recursos com uma fracassada assim? Do outro lado, diretor Tão olhava atônito. Esse monstro é pelo menos nível reino da condensação, camada 5. Quem foi o idiota que aprovou essa prova? Ele ativou imediatamente o escudo de aço espiritual. Rápido demais! Meus olhos não acompanham. Vou mudar para defesa total em 360 graus. O Lorde Demônio Yungai avançou como um raio em sua direção. No instante seguinte, desferiu um soco brutal, o escudo se partiu em 1000 pedaços. O demônio agarrou o pescoço do diretor Tão. Seus dedos se apertaram com força inumana. Diretor Tão sentia a respiração sumir, o ar travando na garganta. Nesse momento crítico, Eishin caiu do céu, e com um corte certeiro, decepou o braço do demônio, salvando o diretor. 15 minutos antes, Eishin e Long Yin já tinham visto tudo acontecer. Eles viram Lai Junhuao encolhido num canto, tremendo e gritando, monstro! 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 Eishin pensou, foi dominado pela aura demoníaca, faz sentido. Quem ainda não chegou ao reino da condensação fica apavorado com esse tipo de energia. E o nível desse monstro? Long Yin respondeu, ele tá no reino da condensação, camada 7. Meu corpo tá reagindo. Tá me dizendo que o inimigo é de alto nível. A arena tá selada por barreiras. Ninguém vai escapar fácil. Então a ideia é exterminar os alunos, é isso. Eu tô no nível 3, mas com minha barra de HP estendida, posso lutar quase no nível 7. Se ao menos eu tivesse uma arma fodona. HM? Entre as novas armas desbloqueadas, só essa é lendária, mas só pode ser usada via pré-invocação. Armas lendárias podem absorver atributos de outros artefatos, desde que o nível deles seja menor. Também dá para canalizar minhas próprias técnicas e soltá-las através da arma. Num piscar de olhos, Eishin pré-invocou sua nova arma, e um Shuin, lâmina do abismo das nuvens. Eu vou descer para lutar. Fica aqui em cima de olho. Tenho a sensação de que essa quest bônus ainda vai ter um bônus da bônus. Long Yin respondeu, beleza, mas, sério, esses professores não conseguem lidar com esse monstro, não? Então você reage instintivamente a inimigos fortes, mas ignora os mais fracos, né? Aqueles professores são só nível 1 do reino da condensação, só o velho Tão é nível 5. Se o velho Tão tivesse tempo para preparar uma formação, até segurava. Mas num ataque surpresa desses? Tá ferrado. E isso é justamente o que eu faço de melhor. Voltando para Eishin, ele decepou o braço do Lorde Demônio Yungai e salvou o diretor Tão. As muralhas externas estão com barreiras. Os alunos não têm como fugir. Professores, quebrem o selo, essa quest bônus é comigo. Como é que é? Eu sou professor, é meu dever proteger os alunos. Antes de terminar, o diretor Tão ativou uma técnica de fuga e sumiu. O braço do demônio começou a se regenerar a uma velocidade assustadora. Eishin comentou, recuperação absurda, virei o rosto e já tá inteiro de novo. Deve ser um tipo de monstro fúngico, os mais rápidos em regeneração.
O Lorde Demônio Yungai lançou outro soco, e por pouco Eishin bloqueou com a espada, senão, teria sido aniquilado. Entendi, ele comprime energia demoníaca nos punhos para endurecer o impacto. De longe, o velho Tão gritou, aquele aluno de intercâmbio não vai morrer mesmo, vai. Por que você não vai salvar ele então? Seu moleque, aposto que só tá ajudando porque a família do primeiro da turma te pediu. Se não estaria escondido nas arquibancadas de novo. Aquele garoto tem coragem. Mas a gente não pode fazer nada. Ninguém aqui consegue resolver essa prova. Se conseguirmos quebrar a barreira antes que o demônio suba, já é sorte. Coitado, vai ser moído em segundos. Mas no instante seguinte, todos ficaram em choque. Eishin, que até agora só levava pancada, de repente contra-atacou, segurando o punho do Lorde Demônio Yungai com as próprias mãos. Estava com a vida por um fio, o efeito passivo sangue fervente foi ativado, aumentando o dano em mais 99%. Ele desferiu um soco monstruoso e lançou o demônio longe. Em seguida, ativou a técnica, Trovão da Lâmina Abissal Negra. Um estrondo ecoou, bum! E tudo explodiu. Quando a fumaça se dissipou, o Lorde Demônio Yungai se desintegrava no centro da explosão. O professor de educação física gritou, caramba, ele derrotou o monstro. Mas Eishin sentiu o perigo. No céu, a silhueta do demônio voltava a se formar. Seu corpo inteiro brilhava com uma luz fria e sinistra. O cogumelo em sua cabeça se desprendeu, flutuando. De repente, começou a disparar esporos vermelhos como mísseis. Centenas de projéteis caíam em direção a Eishin. Ele levantou o olhar, sereno, calculando a única forma de escapar antes do impacto. Incontáveis mísseis em forma de cogumelo caíram como chuva. O pânico tomou conta. Corram! A barreira externa tá fechada, vão pro outro lado, gritaram. Nesse instante, Eishin começou a concentrar energia. Um estalo seco ecoou quando ele bateu a palma no chão e ativou a matriz de escudo de golem de pedra. Um homem olhou pro alto, assustado. Com essa área toda, não tem como escapar. Antes que terminasse, os mísseis já estavam sobre eles. Um clarão intenso iluminou tudo. Bum! A explosão espalhou fumaça por todo o lado. Várias detonações sacudiram o campo. O homem que achou que ia morrer percebeu que estava ileso. Todas as explosões tinham sido bloqueadas por um único escudo. Os sobreviventes gritaram, caraca, estamos vivos. Quem lançou esse escudo? Deve ter gasto mana pra caramba. Só pode ser um dos melhores da turma. Do alto, Long Yin zombou, ainda bonzinho demais, hein? Salvar colegas? Os fracos que se virem, e os gênios, vão te apunhalar depois. Ela avisou, cada um que você salva hoje vai virar uma flecha apontada para você quando tentar entrar na universidade de cultivo. Eishin olhou pro céu. Minha mana tá quase no fim, mas aquela coisa lá em cima também deve estar. O Lorde Demônio Yungai, furioso por ver seu golpe bloqueado, lançou um olhar assassino para baixo. Num instante, desapareceu. Reapareceu atrás de Eishin e atacou com um soco. Por sorte, Eishin reagiu rápido e saltou, desviando a tempo. Quando ele pousou, o Lorde Demônio Yungai atacou com um soco veloz. Eishin ergueu a espada para bloquear. Vendo uma brecha, lançou uma lâmina horizontal direto no pescoço do demônio. A cabeça do Yungai se desfez em partículas e sumiu. O corpo sem cabeça recuou rapidamente. No segundo seguinte, a cabeça começou a se recompor. Em poucos instantes, estava inteira de novo. Eishin se assustou. Com a lâmina carregada de trovão, posso cortar a cabeça fácil, mas se ela regenera, o ponto vital não é a cabeça, e sim o tronco. Nesse momento, o Yungai puxou um fio negro. Logo depois, abriu os olhos de repente. Com um voxos, desapareceu. Eishin sentiu, sua velocidade aumentara de novo. O demônio surgiu ao lado esquerdo. Eishin reagiu e golpeou, mas errou. O ataque passou no vazio. O soco do Yungai acertou em cheio sua cintura. Eishin cuspiu sangue.
Foi arremessado a dezenas de metros de distância. Mal recuperou o equilíbrio. Uma sombra veloz começou a girar ao seu redor. Eixin se defendeu depressa, lâminas e punhos se chocando. No instante seguinte, o Yungai rugiu e soltou seu golpe supremo, punho meteórico de Pégaso. Eixin lutava para se defender. O professor de educação física suspirou, no fim, tá perdendo mesmo. Achei que o aluno transferido fosse virar o jogo. O diretor Tão manteve o escudo ativo e respondeu, te falei que não dava. A diferença é enorme. Mas para aguentar tanto tempo contra esse monstro, já é incrível. Em força pura, ele tá fácil entre os 10 melhores do ano. Longin observava os golpes lá embaixo, rápidos demais para enxergar. Usa logo o golpe que me venceu. Tá esperando o quê, mestre? Nesse momento, Eixin recuou para ganhar distância. Percebeu que os ataques eram rápidos demais, principalmente aquela aceleração antes de cada investida. Mesmo se defendendo com tudo, só conseguia bloquear uma parte. Olhou para a barra de vida, 50%. Sangue em ebulição ativado. Dano mais 150%. Era a hora da contraofensiva. Assumiu a postura e começou a concentrar energia. O Lorde Demônio Yungai avançava em sua direção. Eixin ergueu a espada. O professor franziu a testa. Só ficou parado? Não vai reagir? Desistiu? Mas no mesmo instante, Eixin lançou a espada para frente, ativando a arte celestial Lei Celestial, Aniquilação, atravessando o corpo do Yungai de ponta a ponta. A lâmina de energia não perdeu força, passou pelo professor e atingiu direto a parede de barreira externa. No segundo seguinte, a barreira se despedaçou. O diretor Tão ficou boquiaberto. A barreira que eu não consegui quebrar, ele destruiu num golpe. Esse professor não serve para nada, acho que vou pedir demissão. Enquanto isso, no momento em que Eixin derrotava o Lorde Demônio Yungai, surgiu em sua mão um núcleo demoníaco coberto por runas misteriosas. Alerta do sistema, item obtido, núcleo demoníaco cogumelo guarda-chuva. Após cultivado, pode ser controlado por um mestre de bestas para auxiliar em combate. Logo, um círculo mágico dourado surgiu no céu. Complete o ritual da técnica Lei Celestial, Aniquilação. Eixin formou os selos e finalizou a arte celestial. O professor exclamou, nem consegui ver o último golpe. Então, tem certeza que ele é só top 10? Parece forte o bastante para enfrentar os melhores. Como o diretor não respondeu, ele se virou. Então? Tá tudo bem aí? Pouco depois, Eixin e Longin caminhavam lado a lado. Ele pensava, agora que alcancei o nível 9 do Reino da Verdade Condensada, já posso emprestar técnicas pros outros. Longin, olhando o celular, comentou rindo, olha só, mestre, você tá nos Trending Topics. Tão te chamando de maior surpresa entre os alunos transferidos. Dizem até que vai ser indicado para a Universidade de Cultivo de Elite. Ao notar o silêncio de Eixin, ela perguntou, o que tá fazendo? Por que não fala comigo? Eixin respondeu de leve, nada demais, pagando o INSS. Alerta do sistema, deseja transferir 30% do cultivo e mérito pro Rei Dragão? Eixin confirmou. Vendo o poder indo embora, murmurou irritado, agora nem cura durante a luta sem pagar o plano de saúde? Ele gritou, você mudou, Rei Dragão. De repente, o céu escureceu com uma imensa barreira negra. Num piscar de olhos, os dois foram completamente cercados. Longin perguntou assustada, mestre, o que é isso? Eixin respondeu com calma, domínio proibido do abismo negro. Ninguém entra nem sai, e o interior fica invisível. Normalmente é usado para eliminar testemunhas. De repente, uma chuva de shurikens negras voa em direção a eles. Eixin invocou uma mão de pedra para bloquear. Mas antes que reagisse, as lâminas explodiram. Bum! A explosão sacudiu tudo. Longin reagiu rápido e saltou para longe. Não percebeu que uma massa negra no chão corroía seus passos. Eixin pensou,
gravaram microselos explosivos nos kunai e ainda usaram a arte do Palácio do Abismo Interior para puxar minha discípula, técnica refinada. De repente, Long Kyo-Ako avançou por trás. Eishin girou e bloqueou o golpe. Ela golpeou de novo, mirando a empunhadura da espada. Eishin se espantou. Está atacando com o dorso da lâmina? Clang! A espada foi derrubada. Long Kyo-Ako agarrou no ar e saltou para trás. Quando pousou, já havia distância entre eles. Eishin franziu o senho. Tudo isso, só para roubar minha arma? Long Kyo-Ako disse friamente, meu pai acha que você é meu rival no exame de admissão, mandou eu te matar. Mas não gosto disso. Vou levar sua arma comigo e dizer que você já morreu. Mas você precisa sair do país e desistir do vestibular. Se aparecer em qualquer escola e ficar entre os primeiros, o pessoal do clã Inzon vai atrás de você. Nesse momento, Eishin recebeu um alerta do sistema, tarefa após ativação do artefato Lâmina Nuvem do Abismo detectada. Iniciando o reino do espelho do passado. No instante seguinte, ambos foram engolidos por uma névoa negra e teleportados. Long Kyo-Ako saltou para cima de uma árvore, observando ao redor. Ela olhou confusa. Onde eu tô? Eishin explicou, reino do espelho do passado. Dá para ver lembranças antigas, mas não dá para interferir. A espada que eu pré-peguei tem ligação com você, por isso o sistema puxou a gente pra cá. Long Kyo-Ako murmurou, a espada que roubei, sumiu. Eishin respondeu, o corpo verdadeiro da lâmina deve estar em algum lugar deste reino. Se não acharmos, ela não vai voltar. De repente, ouviu-se um canto distante. Long Kyo-Ako franziu o senho, essa música, eu conheço. Eles estavam sobre um telhado, vendo uma menina correndo até uma casa. Ela abriu a porta e gritou, pai, cheguei. O rosto dela empalideceu. O pátio estava coberto de corpos. Ela chamava pelos familiares, sem acreditar no que via. Um homem saiu das sombras. A mulher perguntou, irmão sênior? Por que está vestindo as roupas do clã Inzon? A lâmina dele ainda pingava sangue. A garota gritou, o que você fez? O tempo voltou, quando a menina, Hua Qianyui, tinha 10 anos. Ela treinava com afinco. Lançou 3 shurikens e acertou 3 alvos. De repente, uma arma veio do nada, ricocheteou numa árvore e acertou o centro. Hua Qianyui olhou surpresa. Do alto veio uma voz, nada mal melhor do que eu nessa idade. Era sua irmã, Hua Qianyui. Ela brincou, faltou um. Tem outro alvo atrás da árvore. Qianyui lançou mais uma lâmina. Qianyui exclamou, é a técnica dupla, fazer a segunda lâmina mudar o curso da primeira. A lâmina atingiu o alvo na árvore. Qianyui jogou outra em seguida. As duas atingiram juntas, atravessando o alvo. Qianyui arregalou os olhos, sério? Conseguiu por trás. Qianyui ergueu a mão, confiante, e aí, acertei ou não? Qianyui sorriu, acertou. Passou. E olhando pro céu, completou, já tá tarde, vamos pra casa. Logo Hua Qianyui e as outras chegaram em casa, ela ainda nem entrou e já gritou, pai, cheguei. O pai afagou a cabeça dela com carinho, minha filhinha. Como foi o treino hoje? Tudo certo, até acertou o alvo atrás da árvore. De repente, um tronco foi cortado em 3 pedaços. Ela olhou para Hua Shinji treinando ao longe e disse, o método de lâmina do irmão sênior parece ter evoluído. A irmã mais velha Hua Qianyui perguntou, pai, você realmente vai ensinar o legado da família, a técnica da lâmina parede de ferro, a ele? O pai coçou o queixo e respondeu, ainda estou pensando. Esse garoto não é de nossa linhagem, mas já tem 3 anos de aprendizado. Pelo que vi, é educado e de bom coração, um bom rapaz. Anos depois, Hua Shinji, respeitoso, trazia uma xícara de chá, mestre, tome seu chá. Ele carregava uma pedra enorme e dizia, mestre, não me canso, posso aguentar qualquer sofrimento. De joelhos, mestre,
Foi tudo culpa minha, por favor, não punam os outros irmãos e irmãs. O pai, contente por ter um bom discípulo, estendeu a mão para tocar Hua Shenji quando uma lâmina atravessou seu corpo, morte instantânea. O pai, até a morte, não entendeu por que o discípulo que admirava o traiu, e perguntou, por que fez isso? Hua Shenji respondeu com malignidade, claro que sim, eu nunca fui de vocês. Nasci no clã Yinzong, mudei de nome e me infiltrei aqui por 6 anos só para aprender sua técnica da lâmina parede de ferro. Agora que aprendi, vou exterminar sua família. O pai cuspiu sangue e disse, mesmo que tenha me emboscado, ainda a gente no pátio não pense que sairá ileso. Mal terminou a frase, Hua Qianyue, envenenada, cambaleou e chamou, pai. Não terminou a frase, caiu e morreu. O pai xingou Hua Shenji, seu monstro. Corrompeu e envenenou minha família. Hua Shenji, sem paciência para ver o velho falar, puxou a faca cravada no corpo do pai e disse friamente, o clã Yinzong escolhe, uma técnica roubada, uma família aniquilada. Pena que sua filha do ensino fundamental ainda não voltou da escola. Eu até gosto do talento dela. Nesse instante ouviu-se a voz de Hua Qianyue lá fora. Ao ouvi-la, Hua Shenji ficou cheio de fúria assassina e zombou. Ah? Que coincidência perfeita! O pai, deitado no chão, agarrou a calça de Hua Shenji implorando, por favor, poupe minha filhinha. Hua Shenji respondeu com frieza, fique tranquilo. A raiz espiritual da Hua Qianyue é de ótima qualidade. Vou apagar as memórias dela e torná-la minha filha. Quando ela entrar na universidade, eu arrancarei sua raiz espiritual e então vocês poderão se reunir. Em seguida, ele matou o pai de Hua Qianyue. A cena voltou ao início. Hua Shenji apareceu e disse, demorou, hein, pequena discípula. Tava entediado, então matei sua família inteira para me distrair. Hua Qianyue enfureceu-se. Vou te matar. Ela lançou várias shurikens, decidida a vingar a família e matar esse irmão que tinha rosto de gente, coração de bicho. As lâminas quase acertaram, mas Hua Shenji nem sequer se perturbou. Ele fez um movimento com a lâmina, derrubou as shurikens com facilidade e disse com desdém, técnica de arremesso ao mini-ângulo, boa para pontos cegos. Você treina isso melhor que ninguém no clã. Mas contra a minha técnica da lâmina parede de ferro, já dominada, é inútil. Ele ergueu Hua Qianyue pelo pescoço e zombou, coisas inúteis. Você não é páreo para mim. No segundo seguinte, ele a pressionou no chão com tanta força que o solo rachou. Olhando para a garota inconsciente, Hua Shenji lançou a maldição da confusão e disse, de hoje em diante, você será minha filha, Long Yuako. Vou levá-la para o clã Yinzong e treiná-la bem. Quando chegar a hora, tomarei sua raiz espiritual. Ao despertar, Hua Qianyue perderá todas as memórias, agora só sabia que se chamava Long Yuako, ajoelhou-se respeitosa e chamou Hua Shenji de pai. Hua Shenji lançou uma tocha, incendiando a casa de Hua Qianyue. Em poucos instantes, as chamas rugiram e engoliram tudo, enquanto Hua Shenji e Hua Qianyue se afastavam. Observando o mar de fogo, Lonza Qianako finalmente entendeu a verdade sobre sua própria origem. A raiva tomou conta dela. Eishin olhou para Nako e disse em voz baixa, ei, não dá para interferir aqui. Mas Lonza Qianako não ouviu razão, ergueu a espada e gritou, Hua Shenji! Eu vou te matar! O golpe, porém, atingiu Hua Shenji sem causar o menor arranhão. Ele pareceu sentir algo, mas a Nako não existia naquele espaço-tempo, então ele não podia vê-la. Hua Qianyue perguntou confusa, o que foi? Hua Shenji respondeu com calma, nada. Pensei que alguém estivesse por perto, era só o vento. Vamos, quando voltarmos, vou mandar alguém te ensinar nossa língua oriental. Lonza Qianako observou Hua Shenji e sua antiga versão se afastando, o corpo tremendo. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Todos esses anos, chamei um ladrão de pai. O sistema de Eishin exibiu, transição de cena detectada, de ruínas do domínio do passado para ambiente físico interativo. Encontre o artefato-chave, condutor nuvem do abismo.
Eles chegaram às ruínas da casa queimada, restavam apenas destroços. Eishin disse, esta é a aparência real da sua casa. Veja se encontra algo, talvez sirva de lembrança. Lonzaki Hanako olhou para baixo e disse, usei meu sentido divino. Há algo enterrado lá, mas está bem fundo. Eishin juntou os dedos, canalizando sua arte celestial. Deixa que eu tiro para você. Do meio dos escombros, uma mão de pedra fechou o punho e rompeu para cima. Quando se abriu, revelou uma espada e um manual em sua palma. Lonzaki Hanako arregalou os olhos. Essa não é a sua espada? Eishin pegou a lâmina e a entregou a ela. Não. É a sua. Hanako franziu o senho. Por quê? Essa espada claramente é sua. Foi deixada pelo seu pai, respondeu Eishin. Ela te guiou de volta a quem você realmente é. Sempre pertenceu a você. E este manual também, provavelmente foi deixado por ele. Hanako o abriu e percebeu que era feito para enfrentar a técnica da lâmina muralha de ferro. Mas o treinamento era extremamente difícil, levaria décadas para dominar o primeiro nível. Eu não posso esperar tanto tempo. Mesmo que pudesse, Hua Shinji logo perceberia que eu mudei. Então ouviu a voz calma de Eishin, não precisa esperar. Antes que pudesse reagir, o dedo dele tocou sua testa. Eishin ativou sua arte celestial, transferindo o poder diretamente para ela. Hanako ficou chocada ao sentir técnicas e fórmulas fluindo em sua mente como uma enxurrada. Aviso do sistema. Processo de reembolso da técnica da lâmina rompe-força iniciado. Durante esse período, 30% da energia e mérito obtidos serão transferidos para Eishin como juros. Lonzaki Hanako olhou para a interface do sistema que surgiu de repente, confusa. O que é isso? Eishin explicou. É o seu painel do sistema. Quando aceitar meu adiantamento, poderá vê-lo. Se recusar, pode cancelar, mas terá que pagar juros. Ao ouvir isso, Hanako se ajoelhou imediatamente. Mestre, aceite a saudação de sua discípula. Eishin respondeu, levante-se, boa discípula. A partir de agora é minha aluna. Ainda não tenho muito para te dar, mas vou preparar um conjunto de vestes mais tarde. Aviso do sistema, missão de adiantamento do condutor nuvem do abismo concluída. De volta à realidade, Hanako olhou para o símbolo misterioso brilhando no dorso da mão. Lembrou-se das palavras do mestre, com essa maldição de sangue, somos um só. De agora em diante, cada ferimento seu será sentido por mim. E lembre-se, essa espada tem o efeito fervor de sangue, quanto mais ferida, mais forte sua lâmina fica. Nesse instante, uma voz interrompeu seus pensamentos, Hanako. Tá viajando por quê? Lonzaki Jiao avisou, seu pai está falando com você. O velho Hua Shinji, sentado com postura firme, disse, embora Hanako tenha mostrado falhas durante o exame, soube se corrigir, eliminou quem atrapalhava e trouxe a lâmina sagrada de volta para mim. Como esperado da minha filha, não desperdiçou meus anos de treinamento. Hanako respondeu friamente, tenho uma dúvida, pai. O que fez? Está à altura das palavras sobre sua cabeça? O olhar de Hua Shinji endureceu e ele rugiu. O que quer dizer com isso? Está duvidando da minha honra depois de tantos anos? Lonzaki Hanako prendeu o cabelo e disse friamente, então é isso que vocês chamam de justiça? Falar de virtude e honra o dia todo, mas pelas costas roubar, matar e destruir famílias inteiras? Lonzaki Jiao se levantou e gritou, cale-se. Tudo que o pai fez foi pelo bem do nosso clã. Hanako não recuou. Conhecem as pequenas etiquetas, mas não a grande justiça. Seguem regras inúteis, mas não têm verdadeira moral. Respeitam aparências e esquecem a honra. Têm medo do poder, mas não reverenciam a virtude. Os fracos se curvam, os fortes saqueiam. Furioso, Lonzaki Jiao ergueu a mão como uma lâmina e atacou. Sua ingrata! Hoje eu mesmo acabo com você! No instante seguinte, Hanako acertou um chute no rosto dele. Com um estrondo, ele atravessou a porta de madeira e foi arremessado para fora. Hua Shinji se levantou, olhando para a discípula que criou desde pequena.
Então você descobriu alguma coisa. Não adianta mais fingir. Ele gritou, guardas. Lonzaki Hanako desafiou a hierarquia, prendam-na. Um grupo de homens armados invadiu o local, cercando Hanako. Com olhares ferozes, todos avançaram brandindo as lâminas. Hanako desviou facilmente do ataque de um careca. No instante seguinte, deu um chute e o homem morreu na hora. Ela sacou a espada e partiu outro homem ao meio, o sangue espalhando-se pelo chão. Os demais recuaram em pânico. Todos juntos! Matem ela! Segurem firme! Mais alguns golpes e ela cai. Hanako avançou e rompeu o cerco. Saltou alto e atravessou o telhado. Um dos homens olhou para cima, apavorado. Lonzaki Hanako, para onde ela foi? No segundo seguinte, ela desceu com a lâmina e o cortou de cima a baixo. Outro tentou atacá-la por trás. Hanako girou o corpo e decepou o braço dele com um único golpe. Sua fúria aumentava, cada golpe levava uma vida. Os sobreviventes gritaram, o que está acontecendo? Tanta gente, não vencemos uma só mulher. Segurem a formação, não deixem ela romper. Um homem de branco observava o massacre e zombou. Esses idiotas acham que número vence? Aquela garota pode ter sido pega pelo mestre do clã, mas não herdou o talento dele. Mesmo assim, sua habilidade com a lâmina é uma das melhores do clã. A menos que os 3 espadachins da seita Ing entrem em ação, ela não vai parar. O homem de verde retrucou, faz sentido. Então por que ainda não foi? Tá só assistindo? O de branco rebateu, acha que sou burro? Os 3 espadachins estão aqui vendo, não vou ser o primeiro a virar carne moída. Minha técnica do saque de lâmina decide tudo num instante, vou esperar ela abrir uma brecha. Pouco depois, Lonzaki Hanako já havia batido dezenas de guerreiros. Agora, ela respirava com dificuldade. Depois de tanto sangue, sua energia estava quase no fim. Nesse momento, o homem de branco desapareceu. No instante seguinte, surgiu diante dela e desferiu um golpe. Do lado de fora da cidade, Longyin sentiu o chi de Hanako enfraquecendo. Perguntou a Eishin, você não vai ajudá-la? Eishin respondeu, se importa com ela agora? Achei que ainda guardava rancor, já que ela te prendeu naquele feitiço. Longyin riu, aquele feitiço Michuruca? Rompi num piscar de olhos. Quando saí e não achei vocês, pensei que tinham fugido juntos. Eishin uniu as mãos e ativou sua arte celestial. Ajudar? Claro que vou ajudar! Uma energia dourada envolveu toda a cidade. Longyin arqueou a sobrancelha. Essa é sua ajuda? Prendeu todo mundo da seita Ing aí dentro. Até Huaki Yanhui tá no meio. Eishin sorriu. Sem problema, eu absorvo o dano por ela. Com o efeito fervor de sangue, confio na Qianyui. Se der ruim, eu entro em cena. Vingança boa é vingança sem sobreviventes. Do outro lado, Hanako jazia no chão, o sangue formando uma poça. O homem de branco guardou a espada e zombou, um golpe só. Ridícula. Mas então, para seu espanto, Hanako se levantou novamente. O homem de branco empalideceu. Como ela ainda tá viva? Eu cortei o pescoço dela. Ele se lembrou do golpe. No limite entre a vida e a morte, Lonzaki Hanako instintivamente levantou a espada, bloqueando o ponto vital. Parece que aquele reflexo te salvou. Sorte sua. Mas dessa vez, não vou errar. Dito isso, saltou do chão como uma mola. Hanako ergueu a mão e usou a arte celestial que aprendeu com o mestre Eishin, controle espiritual. As tábuas do chão se ergueram, formando uma barreira à sua frente. O homem de branco riu e cortou a madeira ao meio. Acha que truques assim vão me parar? Hanako retrucou, não te pararam, mas te fizeram sacar a espada antes da hora, não é? Ela atacou, mas ele bloqueou a tempo. HMPH. Mesmo sem a vantagem da técnica do saque de lâmina, minha velocidade basta para te conter. Nesse momento, Hanako ativou a técnica da lâmina rompe-força, sua lâmina atravessou a arma do inimigo.
Em choque, ele mal teve tempo de reagir antes de ser cortado ao meio. Aviso do sistema: técnica da lâmina rompe-força, tarefa pós-pagamento, progresso, usar 5 vezes em combate, 1/5. Descrição: a lâmina rompe-força consome grande energia espiritual e ignora a defesa do inimigo após um bloqueio bem-sucedido. Alerta: energia espiritual baixa. Aguarde a recuperação antes de reutilizar. O homem de vermelho gritou: ei! O mais fraco já era. O homem de verde arregalou os olhos: impossível! A lâmina de Mintai está inteira. Como ela cortou através disso? Faz só alguns dias. Como o poder dela cresceu tanto? Antes, a técnica de saque dele mataria ela fácil. O de vermelho riu: vamos juntos. Não é medo, é só que o crédito fica melhor dividido. O de verde sacou a espada: feito. Você ataca, eu dou cobertura. No instante seguinte, um golpe de energia cortou o ar. Hanako desviou da lâmina. O homem de vermelho avançou com outro golpe. Hanako bloqueou, faíscas voaram com o impacto, o golpe dele era absurdamente pesado. Ela foi arremessada para trás. Quando se firmou, já estava do lado de fora da casa. Olhando a espada ainda vibrando em suas mãos, murmurou: que lâmina pesada. Antes que pudesse pensar, o homem de vermelho já atacava de novo, ela escapou por um triz. O homem de vermelho lançou outro golpe horizontal. A espada de Hanako foi arremessada longe. Sem arma, ela ergueu a mão e ativou o controle espiritual. O ataque foi bloqueado no ar. Mas a força do impacto a fez cair de joelhos. Outro golpe de energia atingiu sua cintura. O homem de vermelho riu: caramba, que crueldade! Quase cortou ela no meio. O homem de verde gritou: termina o serviço. Corta a cabeça dela para garantir. O de vermelho desceu a lâmina, mas errou. Hanako desviou no último instante. Ele olhou, atônito. Como ela tá de pé de novo? O ferimento na cintura dela se fechava rapidamente. Ele ficou paralisado, não só a pele, até as roupas estavam se regenerando. Isso é impossível. Que técnica de cura é essa? Hanako moveu a mão, controle espiritual. A espada caída voltou direto para sua mão. O homem de vermelho recuou assustado: mas o que? Curar rápido assim não é normal. Não importa. Você não aguenta minha lâmina. Quando eu cortar sua cabeça, essa cura toda não vai adiantar nada. As espadas se chocaram, soltando faíscas. De longe, o homem de verde ficou pasmo. Ela levou um golpe que partiria qualquer um ao meio e ainda tá lutando, agora até duelando com uma só mão. Ela fica mais forte a cada ataque. Temos que acabar com isso agora. Ele ativou a técnica de múltiplos cortes do vazio, lançando várias lâminas de energia. O homem de vermelho gritou: seu maluco! Vai me acertar junto. O de verde sorriu friamente: o clã vai lembrar do seu sacrifício. O de vermelho saltou para desviar. Mas Hanako o prendeu com o controle espiritual. Com um gesto, ela o jogou na frente dos golpes que vinham. O sangue explodiu, o homem de vermelho foi dilacerado pelo ataque do próprio aliado. Após eliminá-lo, Hanako avançou contra o de verde. Você é resistente, ele disse, mas em técnica de espada, eu não. Não terminou a frase, foi cortado ao meio. Aviso do sistema: técnica da lâmina rompe-força, tarefa pós-pagamento, progresso, usar 5 vezes em combate, 2/5. Nesse instante, Hua Shinji surgiu no telhado, batendo palmas. Excelente, excelente! Você cresceu rápido. Como seu pai, estou satisfeito. Hanako viu o assassino de toda sua família e avançou com a espada. Mas Hua Shinji bloqueou facilmente. Naquela época, disse friamente, eu aprendi a técnica da lâmina muralha de ferro e exterminei sua família antes que vocês dominassem. Assim, só eu pude manter esse estilo para mim. Longs aqui Hanako fitou o inimigo com raiva. Esse seu sorriso tá quase chegando na nuca. Hua Shinji respondeu com arrogância, e daí? Hanako rosnou,
Então mantenha esse sorriso nojento. Quando eu abrir sua cabeça nessa linha, não quero cortar torto. Em seguida, partiu para cima, golpeando sem parar. Mas todos os ataques foram bloqueados pelo escudo de lâminas de Hua Shenji. Esse campo de defesa automática só gasta um pouco de mana, disse friamente. Por mais que ataque, não vai me ferir. Quanto mais força usar, mais vai sangrar. Quero ver até onde aguenta. Sem resultado, Hanako ativou sua técnica ancestral, técnica da lâmina rompe-força. Mesmo assim, o golpe poderoso foi facilmente bloqueado. Como imaginei, zombou Hua Shenji. Esse ataque só atravessa uma vez. Já observei o suficiente para entender tudo. No instante seguinte, Hanako foi lançada longe, o sangue espalhando pelo ar. Em outro lugar, um gato preto olhava para a tigela com a projeção dela. Ei! Sua nova vampira tá para morrer! O gato olhou para o Rei Dragão e se assustou. Caramba, você tá sangrando, o Rei Dragão respondeu. Só um pouquinho de sangue, relaxa. O sangue jorrou feito uma fonte. O gato gritou, um pouquinho. Você tá virando uma cachoeira. Eu sei que tá usando aquele garoto, disse o gato. Mas aguentar toda essa dor por ele e pela discípula dele? Só um idiota acreditaria que é altruísmo. O Rei Dragão, coberto de sangue, apenas sorriu. Os desígnios do céu não se revelam. De volta à batalha, Hua Shenji ficou boquiaberto. O corpo de Hanako se regenerava outra vez. Hanako zombou. Que cara é essa? Não mandou eu manter o sorriso? Hua Shenji riu sinistramente. Dessa vez, vou te despedaçar. Hanako avançou num golpe veloz. Num instante, cortou a boca dele. Antes de morrer, ele ainda pensou, outro corte penetrante. Impossível! A lâmina abriu metade da cabeça dele. Eu disse, murmurou Hanako, que ia te cortar por esse sorriso nojento. Entre os escombros, o corpo de Hua Shenji jazia frio. À distância, Lon Zaqijiao assistia apavorado. A técnica da lâmina muralha de ferro do pai era defesa absoluta. Como ela conseguiu matá-lo? Ele quase pulava de alegria. Tanto faz, agora eu sou o mestre da seita. Quando eu fugir e pedir ajuda à grande seita Ing, vou voltar para te matar. Seja Nako ou Anui, tanto faz. Como dizem, enquanto a montanha existir, lenha não falta. Mas ele não percebeu o brilho negro se enrolando em seus pés. Quando notou algo errado, já estava preso dentro de um círculo mágico. No instante seguinte, foi engolido pelas chamas. Aviso do sistema: a família Ryuzaki da seita Ing foi eliminada. Missão pós-paga de Hua Qianyui concluída. Hua Qianyui ergueu a mão e ateou fogo, queimando toda a seita. Pai, mãe, irmã, a vingança está feita. A partir de hoje, volto ao meu nome verdadeiro, Hua Qianyui. Eixin assentiu com um leve sorriso. Muito bem, Qianyui. Aviso do sistema: 30% da experiência e mérito foram transferidos para Eixin. Hua Qianyui avançou para o 9º nível do Reino da Condensação. Eixin atingiu o limite do reino atual. Pode antecipar avanço para o Reino do Núcleo Dourado. Hua Qianyui puxou a roupa, reclamando: Mestre, minha túnica não tá se auto-reparando mais. Eixin estalou os dedos, sem problema. Sua energia tá muito baixa. Desbloqueei a loja, pode pedir uma nova. Ela abriu o painel e começou a escolher. Essa aqui. Mesmo estilo, atributos parecidos, mas o pós-pago custa 500 mil. Eu não tenho isso. Eixin sorriu, tranquilo. Antes de você queimar o clã Ryuzaki, eu já tinha recolhido quase toda a fortuna deles. Paga com a herança deles mesmo. De repente, Eixin ficou em alerta, uma aura assassina se aproximava. Long Yi surgiu furiosa. Mestre! Que favoritismo é esse? A novata ganha tudo e eu, nada. Eixin levantou as mãos. Calma, calma, já vou antecipar o seu também. Diz aí, quer o quê? Nível de cultivo, equipamento ou técnica? Long Yi sorriu com ganância. Criança que escolhe, eu quero tudo.
Logo em seguida, Eishin antecipou o upgrade da sua espada gigante de 2 asas. Aviso do sistema: espada gigante de 2 asas aprimorada. Conclua a missão pós-pague em 1 semana para ganhar cultivo, equipamento e técnica. Toque para ser teleportado para a ruína designada. Pouco depois, Eishin recebeu uma mensagem da escola: era hora de buscar o passe do segundo simulado. Na escola, o professor reclamou: vocês dois só chegaram agora? Todo mundo pegou o passe há 1 semana. O passe tinha um selo mágico, bastava canalizar mana para ler e se teleportar até o local da prova. No último simulado você brilhou. Ficou em primeiro lugar da escola inteira. Eishin sorriu de leve. Haha, pura sorte, professor. Desta vez vai ser difícil, alertou o professor. É o exame conjunto das 10 escolas. Tem muita gente cruel por aí, cuidado. Na manhã seguinte, no topo de um prédio, Hua Qianyui perguntou: mestre, será que ficaremos no mesmo ponto de prova? Eishin respondeu: não sei. A divisão é aleatória. Fique atenta, nos vemos na linha de chegada. Ele ativou o selo no passe. Num instante, apareceram numa floresta gigantesca. Então esta é a ruína, Floresta dos Gigantes? Nos livros parecia menor. Um drone surgiu e anunciou: exame iniciado. De repente, uma sombra enorme apareceu atrás dele. Era um urso demônio de guia espiritual, nível 5. O urso rugiu e desferiu um golpe devastador. Eishin enfrentou de frente com um soco poderoso. O impacto acertou o abdômen do urso, arremessando-o longe. Eishin avançou, caçando o resto da alcateia. Em poucos minutos, todos estavam mortos. Aviso do sistema: prova 1 concluída. Prova 2 prestes a começar. Candidatos restantes: 72, ranking atual: 1, Zhang Zishi, 200 pontos, 2, Eishin, 200 pontos, 3, Wang Ping, 198 pontos, 4, Hua Qianyui, 186 pontos, 5, Morton, 180 pontos. Wang Ping, do Colégio 8, resmungou: sério isso? Como alguém transforma uma questão fácil em sentença de morte? Só o top 10 de cada escola pôde entrar neste simulado. Vocês desonram o título de top 10 da própria escola. Né, gatinha? Hua Qianyui o ignorou e saltou para longe. Wang Ping usou a técnica encolher o caminho em polegadas para persegui-la. Já te notei na primeira prova, disse ele. Você tem talento de sobra. Que tal entrar na seita da minha família depois do exame? Quando eu ganhar direito de recrutar, vai ser minha primeira discípula. Hua Qianyui olhou de lado, pensando: esse cara tentou roubar meu monstro antes, e agora não cala a boca, irritante. Ela abriu o painel do sistema. Prova 2 iniciada. O campo contém várias garras de urso quebra-armadura. Reúna 10 para forjar a lança quebra-armadura e aumentar muito suas chances contra o guardião.